Que bom saber que você está aqui novamente no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo para estudarmos mais um pouco a Palavra de Deus. Nós estamos esses dias aqui estudando uma passagem bíblica lá de Números, falando um pouquinho sobre gafanhotos ou águias, não é o que nós somos. Às vezes nós vemos muitos cristãos se colocando como verdadeiros gafanhotos e esquecendo da nossa posição de águias diante do Senhor. A síndrome do gafanhoto é algo terrível e tem muita gente vivendo assim, aprisionado por essa síndrome. E vamos pensar um pouquinho mais hoje aqui no nosso canal Minuto Missionário. Ontem nós pensamos no nosso último estudo, nós falamos um pouquinho sobre os efeitos da síndrome do gafanhoto. E hoje eu quero pensar um pouquinho o que fazer quando se constata que o povo está afetado pela síndrome do gafanhoto. Esse estudo já é o terceiro desta pequena série que estamos fazendo aqui. Nós já vimos alguns aspectos e talvez você está aí pensando que está sendo preso por essa síndrome do gafanhoto. O que fazer então? Primeira coisa que eu quero observar aqui, versículos 5 e 6 de Números 14. Primeira coisa, quebrante-se diante de Deus. Ao detectar que está sendo tomado por essa síndrome do gafanhoto, se quebrante diante de Deus. A palavra de Deus diz: Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, e Josué e Calebe rasgaram as suas roupas. Sabe, na hora da crise aguda, não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta argumentar, não adianta tentar explicar certas coisas, jogar uns contra os outros, espalhar boatos. Nessas horas, a solução, a saída, está no exemplo desses homens aqui. É quebrantar-se e humilhar-se diante de Deus. Não adianta ficar batendo boca, não adianta ficar falando. Se coloca diante de Deus. Primeiro passo para se livrar, para resolver essa situação. E segundo aspecto aqui é você se firmar nas promessas infalíveis da palavra de Deus. É se firmar na palavra de Deus e nas suas promessas. Números 14, 7 diz: a terra por onde passamos para conhecê-la é extraordinária. Firma nas promessas de Deus. Tem um hino que nós cantamos que diz: firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do Senhor, hei de resistir, confiado sempre no seu grande amor. É assim que nós precisamos nos colocar. Eles declaram: a terra que nós vamos conhecer, que nós passamos a conhecer, ela é extraordinária. Não fique influenciado pelas críticas, pelos comentários depreciativos. Não pare nessas coisas. Não fique nessa crise, nessa epidemia de desânimo. Tanta gente desanimada e querendo desanimar outros, não é? É tanta gente que só sabe lançar desânimo. Não para nisso. Não fica nessa. Nós devemos nos arraigar na palavra de Deus. Nós devemos nos firmar nas promessas de Deus. Colocar os nossos olhos, a nossa vida, a nossa confiança totalmente em Deus. É lá que a gente precisa estar. E nós precisamos também conhecer as estratégias de Deus para a vitória. Isso aqui também é algo importante observar. Versículo 8, nós temos aqui alguns aspectos. Versículo 8 e 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós. Versículo 8 de Números 14. Quando Deus se agrada de um povo, ele se torna imbatível. Então, primeira coisa, lembra disso. Agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. Outra coisa lembrada aqui também, o Senhor está conosco, não temais, Números 14, 9. A vitória, ela não vem da nossa força, da nossa capacidade, da nossa sabedoria, do nosso tamanho. A vitória vem da presença de Deus conosco. Se o Senhor for conosco, não precisa temer nada. Então cultive a presença de Deus do seu lado. Cultive andar na presença dEle, estar na presença dEle.
Mantenha uma vida de santidade, de oração, de obediência à palavra de Deus e sinta a presença de Deus ao seu lado, porque isso é o suficiente para enfrentar qualquer batalha. E outra coisa, verso 9 ainda diz: apenas não sejais rebeldes contra o Senhor. A vitória no arraial do povo de Deus estava existindo enquanto o povo estava no centro da vontade de Deus. Mas a rebeldia contra Deus faz com que a derrota chegue. Ser rebelde contra Deus. Outra coisa importante observar: como Deus trata então a questão da síndrome do gafanhoto no meio do seu povo. Primeiro, Deus traz livramento para os que creem na sua palavra. Números 14 e 10. Quem crê na palavra de Deus experimenta o livramento vindo do Senhor. Isso é um fato. Aquele que crê, ele jamais vai ser abandonado, esquecido, deixado de lado. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus mostra cansaço com a incredulidade do povo diante de tantos sinais da sua bondade. Números 14 e 11 fala isso, depois você lê. O Senhor mostra bondade, o Senhor faz e o povo não quer. Então Deus deixa o povo entregue às suas próprias escolhas. Deus é bom, mas chega um momento em que as pessoas são entregues àquilo que querem, àquilo que escolhem. Tome cuidado com isso, não brinque com a bondade de Deus. Deus perdoa o povo em resposta à oração. O motivo de nós estarmos estudando isso aqui é para te lembrar esse fato. O versículo 20, Números 14, fala isso. Deus perdoa o povo que ora, que clama a Ele. Talvez você está vivendo rebelde, longe, revoltado, desanimado, achando que não dá mais. Volte-se para Ele, clame a Ele. Ele está pronto para ouvir e perdoar. Ele perdoa, Ele restaura. Deus não retira as consequências do pecado. Isso também é algo importante lembrar. Aquele povo se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus. Eles viram a glória de Deus, viram os prodígios de Deus, viram o que Deus fez, puseram Deus à prova várias vezes, rebelaram-se contra Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Nenhum daqueles puderam entrar na terra prometida. Aquele povo, eles não obedeceram à voz de Deus. Números 14 e 22 diz. Eles acabaram por desprezar a Deus. Números 14 e 23 nos traz essa informação. Então Deus mudou o rumo das viagens dele. No versículo 25 fala isso. Eles não entraram na terra de Canaã. Números 14, 29 a 31 fala isso. Ficaram peregrinando no deserto. Apenas Josué e Caleb, os dois dos 12 que confiaram, foram os únicos que entraram ali. Rebeldia, desobediência, incredulidade geraram consequências. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Lamentável isso. Isso precisa estar atento também no seu coração, no meu coração, para a gente não enveredar por esse caminho. E terminando o estudo de hoje, eu quero te lembrar, Deus galardoa os que creem na sua promessa. Números 14, 24 e 25. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Lembra disso, a terra prometida não é o deserto, é onde nós vamos viver como príncipes que somos e não como gafanhotos. É hora de tapar os ouvidos para aqueles que ficam apenas com pessimismo, aqueles que duvidam, e erguer com uma santa convicção, com os olhos da fé, a nossa firmeza diante de Deus, a nossa convicção do Deus a quem servimos e caminhar com ousadia diante dele para a glória dele. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Medita nisso, não se entregue, não se sinta um derrotado. Como eu disse no primeiro estudo aqui, não pelas nossas forças, que nós não temos, mas pela presença do Deus Todo-Poderoso conosco, nos ajudando nessa jornada vitoriosa que a igreja caminha até os céus. Esse mundo aqui é uma passagem e em Cristo nós já somos vencedores aqui, pelo poder dele que opera em nós. Deus te abençoe grandemente. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe seu joinha, seu comentário aqui nesses vídeos, é tão importante a sua participação. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.